Olá a todas e a todos. Meu nome é Maicon Teodoro, eu sou professor do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Cognição e Comportamento. E eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre saúde mental na graduação e na pós-graduação, ou seja, em ambientes universitários. Eu vou compartilhar aqui. Muito bem. Então, eu queria agradecer o convite para participar do 2º Congresso Brasileiro, Setembro Amarelo nas Pesquisas Científicas. O tema dessa fala é saúde mental na graduação e pós-graduação. E os tópicos, né, que eu vou abordar aqui são, primeiro, um panorama da saúde mental em universitários e, em segundo, algumas pesquisas que a gente está desenvolvendo aqui na UFMG. Tá? Bom, para começar, eu acho que é importante a gente pensar em algumas perguntas, né? É sempre muito falado sobre a presença muito alta de transtornos mentais ou do adoecimento mental das pessoas ligadas ao ambiente universitário, mas acho que tem dois pontos que são importantes da gente pensar quando a gente toca nesse assunto. Primeiro, será que a prevalência, né, será que a quantidade de pessoas com algum tipo de transtorno mental é diferente dentro do ambiente universitário quando comparado com fora do ambiente universitário? E a segunda pergunta é, o que nós podemos fazer? Se sim, se isso for verdade, o que nós podemos fazer pela saúde mental da nossa comunidade? Tá? Eu vou tentar desenvolver essas duas perguntas, tá? Na próxima hora, para permitir uma discussão sobre esses temas. Muito bem. Então, entrando no primeiro tópico, né? Será que os pós-graduandos eles possuem mais depressão e ansiedade, ou seja, transtornos internalizantes do que a população em geral? Para tentar responder essa pergunta, eu vou me valer desse artigo aqui, onde foram pesquisados mais de 200 instituições em 26 países. Tá? E o que eles encontraram? Vejam bem que aqui a gente não está falando de diagnóstico, nós estamos falando de intensidade de sintomas. Tá? Que a prevalência, né, de pessoas que poderiam ter um provável diagnóstico de ansiedade e depressão, ela é alta. Tá? Aqui vocês podem ver que a gente tem 41%, tá, de pessoas que tinham ansiedade e 39% de pessoas com depressão. Essa prevalência ela tem diferentes efeitos dependendo do grupo, né, que a gente faz uma análise de grupo. Por exemplo, as mulheres possuem mais ansiedade e também depressão, e pessoas não heterossexuais também, 55% para ansiedade e 57% para depressão. Esse é um resultado muito parecido com o que a gente encontrou numa pesquisa que a gente fez o ano passado, né, bem no início da pandemia, e a gente viu que os não heterossexuais eles apresentavam sintomas de ansiedade e depressão universitários, tá, bem superiores aos heterossexuais, né? A gente acredita que seja as dificuldades extras, né, que eles têm com relação a preconceito, né, e nas vivências acadêmicas. Quando a gente faz essa divisão de ansiedade e depressão entre as pessoas que se sentem saudáveis ou não saudáveis, né, têm uma vida agradável, a gente pode ver que a ansiedade e a depressão é maior nessa população. Tá? E aí vem uma parte interessante dessa pesquisa, que quando quando é perguntado, né, para esses estudantes se determinados fatores produzem ansiedade ou depressão, aqui a gente vê que
a supervisão, né? O impacto emocional positivo, você pensar sobre a sua carreira, né? Sentir valorizado pelo seu professor, são situações que causam mais ansiedade e também depressão. Então, o que a gente pode tirar dessa pesquisa? É que, aparentemente, né, os pós-graduandos eles têm uma intensidade de sintoma de depressão e ansiedade maior, né, do que era esperado, e que existem alguns fatores dentro da universidade que disparam essa ansiedade e depressão, né? E aqui aparecem, né, principalmente, se sentir valorizado, o planejamento de carreira, né? O impacto emocional do desenvolvimento da pós-graduação, do projeto de pesquisa nesse planejamento. Muito bem. E dos universitários, dos graduandos, né? Será que tem uma maior prevalência de transtorno mental entre os universitários? Para responder essa pergunta, eu vou trazer esse artigo aqui, né? Que foram 1.572 universitários comparado com 4.000 não universitários. O que esse pessoal encontrou? Tá? Primeiro que a proporção de pessoas que tiveram um diagnóstico, seja pelo DSM-5, o 4, né, na verdade, e o CID-10 nos últimos 12 meses, foi de aproximadamente 1/5 da amostra. Né? Só que 83%, vamos lembrar que a entrada dos universitários ocorre por volta dos 18, 19 anos, que é um período crítico, né, na vida para o desenvolvimento de transtornos mentais. Então, 1/5 da amostra teve um diagnóstico, algum diagnóstico de transtorno mental nos últimos 12 meses, mas desses 20%, 83% já eram casos que eram anteriores à primeira matrícula, ou seja, eles já tinham tido algum diagnóstico anterior, né? E o que isso quer dizer? Que grande parte dessas pessoas que adoeceram na universidade, elas já tinham tido um diagnóstico que era prévio a essa entrada, né? Com exceção de 2 transtornos, né? Que eram o transtorno de pânico, né? Mais uma vez ligado ao espectro da ansiedade, e o abuso de álcool, que a gente sabe que é um problema importante, né, a ser considerado no ambiente universitário. Tá? E os universitários brasileiros? Né? O que a gente sabe sobre eles? Será que eles também têm intensidade de sintoma e depressão acima da média? Essa pesquisa que eu vou mostrar para vocês foi feita pelo Matheus Bocardi, que defendeu seu mestrado em 2020, e foi feito com 3.233 pós-graduandos no Brasil inteiro, tá? De praticamente todos os estados da federação, né? Então, vocês podem ver aqui que a nossa população de pós-graduandos é de quase 400 mil, né, estudantes, e a gente conseguiu 3.233, uma boa distribuição entre homens e mulheres, né, assim, muito próximo do que é esperado, 53% mestrado, 46% de doutorado. A gente utilizou uma escala que é a DAS-21, que é uma escala que tem boas propriedades psicométricas e que avalia tanto a ansiedade quanto a depressão e também o estresse, né? Aqui a gente tem o resultado de estresse dos universitários, 21 pontos, enquanto a média é 10 da população não universitária. 15 pontos para depressão, com uma média de 7 para não universitários, 13 pontos para ansiedade, 5 pontos para não universitários. Significativo em todas as 3 dimensões, né? Então, o que essa pesquisa mostra? Que os níveis de ansiedade, depressão e estresse, corroborando os dados internacionais, aqui no Brasil, os universitários
possuem uma intensidade superior aos não universitários. Tá? Eu não estou falando de diagnóstico, aqui eu estou falando de sintoma, né? Intensidade de sintoma. Essa outra pesquisa, tá, que a gente fez aqui em Minas Gerais, tá, com universitários de Minas Gerais, ela avaliou a ideação suicida em universitários. Né? A gente tem pesquisas que mostram que a ideação suicida no mundo ela pode variar de 3% da população até 15%, dependendo da pergunta que se faz. Isso é muito importante. Né? A ideação suicida ela faz parte de um espectro de comportamento que a gente chama de comportamento suicida, e ela é o estágio inicial. Né? Então, ela é um pensamento de morte, né, que pode evoluir para um planejamento da tentativa ou não, né, até ocorrer a tentativa, até o suicídio completo. Então, a ideação suicida, ela é necessária, mas ela não é suficiente para o suicídio. Muitas pessoas vão ter ideação suicida, mas não vão chegar a planejar um suicídio, nem a fazer o suicídio. Tá? A gente usou uma escala de ideação suicida, que foi adaptada aqui para a população brasileira, né, pelo nosso grupo de pesquisa, e que é composto por 5 perguntas. Então, vejam que são perguntas mais direta e menos direta, que envolvem mais planejamento e menos planejamento. Por exemplo, a primeira. Durante o último ano, quantas vezes você pensou em se machucar? Quantas vezes você acreditou que não valia a pena viver? Né? São pensamentos menos ativos, né? Mais passivos. Quantas vezes você perguntou o que teria acontecido se tivesse acabado com a sua vida? E aí a gente tem a quarta pergunta. Quantas vezes você pensou em cometer suicídio? É uma pergunta mais direta. E quantas vezes você desejou não existir? A gente investigou quase 1.000 universitários, né, graduandos, 55% mulheres, com uma idade, um espectro muito amplo, né, de 17 a 66 anos. Além disso, a gente utilizou outras 4 escalas, né, uma escala de ideação suicida, de Beck, a de depressão, ansiedade e a de desesperança. Bom, a gente encontrou uma correlação muito boa, né, de moderada para alta, entre a ideação suicida de Beck e a nossa escala, e correlações moderadas entre ansiedade, depressão e desesperança. E o que a gente viu? Né? Que, na primeira pergunta, pensar em machucar a si mesmo nos últimos 12 meses, que 84% não pensou. Né? Então, a gente tem 16% que sim, que pensou nisso. Em cometer o suicídio, 13% da amostra universitária chegou a pensar em cometer suicídio nos últimos 12 meses, né? E uma porcentagem maior, né? Por exemplo, desejado não existir, que a gente tem 38%, 28% tivesse acabado, né? O que teria acontecido se eu tivesse acabado com a minha vida, e 34% que a vida não valia a pena ser vivida. Né? É claro que a gente tem uma frequência, uma intensidade diferente, se a gente for pensar para cada uma das perguntas em termos de frequência desses pensamentos, mas é importante a gente ver que, principalmente esse pensamento aqui, ó, em cometer suicídio, que 13% chegou a pensar nisso. Né? Que é uma frequência não muito diferente da média mundial que alguns estudos encontraram como o de NOC, né, de 2008. A gente encontrou também alguns fatores associados, tá, à intensidade de pensamentos suicidas. Por exemplo, ser mulher quase 2 vezes. Né? Então, assim, o fato da pessoa ser do sexo feminino dá um impacto, dá uma chance de quase 2 vezes maior para ter pensamentos de ideação suicida.
E o uso de álcool também. Então, veja bem que o álcool ele apareceu lá atrás, né, como um transtorno que aparece mais depois da entrada na pós-graduação e aparece aqui também relacionado à frequência de pensamentos de morte. Então, resumindo, tá? O que a gente viu até agora? Primeiro, que existe uma alta frequência de sintomas de ansiedade, depressão e estresse em universitários, tá? Em pós-graduandos e graduandos. A gente tem também uma alta frequência de pensamentos suicidas, principalmente aqueles mais passivos, né? Em estudantes universitários, né? E partindo para a segunda parte, já encaminhando para a segunda parte, a gente tem que pensar muito em como é que ocorrem as relações, né, entre as pessoas da universidade, porque a gente sabe que tem, como a gente viu no primeiro estudo, existe uma relação entre a percepção da relação entre a interação com o professor, né, e o aumento de sintomas de ansiedade, seja no planejamento de carreira, seja na percepção de como que ele está indo nos estudos. Né? O que a gente pode pensar para além disso, para agregar em termos de informação de universitários e saúde mental? Primeiro, que o início da idade adulta, que é quando a gente entra na universidade, é um período crítico para o aparecimento de alguns transtornos mentais. Né? Então, a gente tem que sempre pensar na prevalência de transtorno mental na universidade, comparando com fora da universidade. No entanto, né, essa relação ela não exime, né, tanto os técnicos em educação, professores e os estudantes, de que é nossa responsabilidade olhar para esse problema e tentar fazer o melhor para que a gente possa viver bem no ambiente universitário. Né? E que, além disso, existem algumas pessoas que são mais vulneráveis do que outras, né, para a quantidade de estresse que a gente sofre no ambiente universitário. E essa vulnerabilidade, né, o que a gente chama de vulnerabilidade cognitiva, ela está ligada a alguns fatores que são intrínsecos, né? Pode ser de origem genética ou ambiental, mas faz com que as pessoas, no ambiente estressor, ela seja mais suscetível ao adoecimento. Né? Então, o que acontece? As pessoas que são mais vulneráveis, né, elas vão precisar de muito menos estresse para ultrapassar o limiar do adoecimento do que uma pessoa que é resiliente. Né? Aqui vocês podem ver nesse gráfico comparativo com uma pessoa que é resiliente, ela aguenta uma quantidade maior de estresse até o adoecimento. Né? Então, existem pessoas que elas vão adoecer mais rapidamente do que outros. Né? Esse é o que o modelo da vulnerabilidade vai dizer para a gente. Especificamente com relação à depressão, né, que é um modelo clássico na psicologia, é como se a gente tivesse uma estrutura, né, cognitiva depressogênica que seria ativada por um evento estressor, fazendo com que a gente passasse a ver a vida como sendo sem sentido, como se nós tivéssemos menos valor do que os outros, como se o nosso futuro fosse ser sempre muito ruim. Tá? Então, a vulnerabilidade cognitiva, ela é específica para transtorno, né? Seja para depressão, seja para ansiedade. Então, como eu disse para vocês, como existem pessoas mais vulneráveis, né? Mas essa vulnerabilidade ela só é disparada, né, ou ativada na presença de eventos estressores. Né? E quais seriam esses eventos estressores que a gente poderia mitigar dentro da universidade? Eu vou trazer aqui para vocês uma pesquisa feita pela Fonapraça em 2014, que foi um levantamento feito
com quase 1 milhão de estudantes universitários, e que tentou identificar quais seriam os fatores, né, que influenciariam a saúde mental de universitários. Então, vou começar com características mais gerais, mas que são importantes para a gente pensar isso. Um deles, por exemplo, é motivo que levou os estudantes a mudar de cidade, né? E vocês vão entender por que isso é importante. 80% da razão para algum universitário ter mudado de cidade é para ter ido estudar lá, né? Então a gente pode mudar para acompanhar a família, para cursinho pré-vestibular, mas se houve alguma mudança, 80% foi para ir para um outro lugar. Isso significa que esse estudante foi deixando para trás a família dele, né? E o que a gente vê, e aí eu estou dizendo do universo da UFMG, né, o que a gente percebe na prática clínica, né, de atendimento psicológico de estudantes universitários? É que essa mudança, muitas vezes, ela é acompanhada de alguns fatores, como dificuldade financeira, né, porque a família está gastando mais com uma pessoa morando fora, e enfraquecimento das relações interpessoais. Então, a pessoa vai para um lugar que ela muitas vezes não conhece ninguém, né? Então ela não tem aquele suporte familiar que ela tinha na cidade de origem, e ela tem que reconstruir todos os laços de amizade. Então, essa mudança de cidade, né, o fato das pessoas estarem num lugar diferente, é um fator estressor que pode ou não disparar aquele conjunto de crenças que eu comentei com vocês de uma pessoa que é vulnerável para o aparecimento de ansiedade ou depressão. Tá? Dessa amostra, vejam que aparentemente, aproximadamente 20% dela procurou atendimento psicológico no último ano, né? Então, 1/5 da população, né? 1/5 da população, se vocês lembrarem do primeiro estudo, naquele estudo internacional, foi o número de pessoas que foram diagnosticadas com algum transtorno, né, também. Uso de medicação psiquiátrica, né? 13% já tomou no último ano, sendo que quase 4% continuava tomando. Uso de bebida alcoólica. 36% nunca tomou, o que aponta para o fato de 64% terem feito uso, né? Sendo que 16, quase 17% só nos finais de semana, mas quase 3%, somando aqui, várias vezes por semana ou todos os dias, né? 3% da população investigada. Uso de drogas não lícitas. Tá? A gente tem em torno de 8% fazendo uso, tá? Sendo que 1% faz um uso de várias vezes por semana ou todos os dias. 3% de álcool, 1% de drogas ilícitas. E quais são as dificuldades que interferem na vida desses estudantes? 21% se queixa das dificuldades de adaptação a novas situações, e aí eu volto na questão da moradia, né, da mudança de cidade e do enfraquecimento das relações interpessoais. 18% relacionamento familiar, 18% de dificuldade de acesso aos materiais e meios de estudos. É importante lembrar que essa pesquisa é de 2014, então é pré-pandemia. Tá? 42% com dificuldades financeiras e 16% com dificuldades de aprendizagem. Então vejam que os fatores estressores são diversos, né? A gente tem que pensar que a quantidade de dificuldade que um aluno passa, desde mudança de cidade,
construção de novas relações de amizade, transporte público, né, dificuldade financeira, dificuldade de acesso aos materiais, são condições que podem potencializar o aumento da intensidade de sintomas de ansiedade, depressão e estresse, que são mais intensos nessa população. Além desses, a gente também tem questões que vêm da cultura de estudo, né? Então, falta de disciplina, né? O hábito de estudo, que as pessoas acabam entrando num ambiente que tem uma competição, sabidamente é mais competitivo, sabidamente, por haver uma cobrança menor, exige uma maior disciplina, né? E isso impacta na quantidade de carga de horas, né, que é gasta para os estudos e para as tarefas. Inclusive, a carga excessiva de trabalhos aqui é uma queixa de 31% da população, né? E vejam aqui que a relação aluno-professor, quase 20% se queixa dessa relação. Tendo em vista todo esse conjunto, né, quais são os tipos, quais são as dificuldades, quais são os sintomas que os estudantes se queixam? Quase 60% da amostra, dessa amostra imensa, se queixa de ansiedade, mais uma vez. Né? Ansiedade de achar que não vai conseguir dar conta, que o que está sendo cobrado é maior do que ele consegue fazer. Né? 20% se queixa de tristeza e 15% de timidez excessiva. 10% pânico, 32% com problemas de sono, né? A ansiedade, a falta de hábitos, né? O uso de álcool, tudo isso interfere no sono. E uma pessoa que não tem o sono, não tem um sono adequado, vai diminuir a produtividade, não vai conseguir fazer as coisas que tem que fazer, criando um ciclo, né, que impacta na percepção da sua própria competência em fazer as tarefas, fazendo piorar o sono no dia seguinte e assim por diante. Bom, e 44% com desânimo e falta de vontade de fazer as coisas. Então, resumindo, né, isso. A entrada na universidade, ela acontece no momento da vida do estudante, que é um momento importante, né? Tem todo um esforço, né, para fazer o Enem, para entrar na universidade, e aí você tem toda uma mudança de vida, uma mudança de estilo de vida, perda de amizades, um novo ambiente, um lugar em que você não é mais o destaque da turma, você tem pessoas muito com um nível intelectual muito parecido, né? Então, o significado, aquele sonho de entrar na universidade, muitas vezes é acompanhado, após a entrada, de uma decepção, né? De uma mudança de vida que te exige muito, né? E aí vem a grande questão, que assim, como é que você pode resolver isso, né? O que a gente pode fazer para ajudar esse aluno? Mas antes disso, eu quero fazer um sumário para vocês. Esse sumário foi feito pela Alessandra Assunção, na tese dela, sobre quais são as principais categorias de dificuldades encontradas pelos alunos. Tá? Então, a primeira é justamente essa, a diferença entre o ensino médio e o ensino superior. Né? Nos primeiros semestres, uma carga horária muito extensa, né, na graduação, né? Grande número de disciplinas, complexidade, a necessidade de ser autodidata, né, de você planejar o seu estudo, né, e uma diferença, né, no interesse, né, que os professores têm para acompanhar os alunos entre o ensino médio para o ensino universitário.
né? A gente tem também, em alguns cursos da UFMG, um problema que é a não formação de turma, né? A gente tem um índice de reprovação tão alto que as pessoas vão ficando para trás e ela acaba ficando sem turma, né? E aquele vínculo, né, dos colegas, né, da formatura em conjunto acaba se perdendo. Então, a gente tem a diferença do ensino médio para o superior e a gente também tem as dificuldades pessoais, né? Timidez, como eu mostrei anteriormente, insegurança, falta de motivação, falta de disciplina, né? O desenvolvimento da autonomia para lidar com dinheiro, lidar com planejamento estudantil. E a gente tem também as dificuldades interpessoais, né? Problemas de relacionamento com colegas, né? Com trabalhos em grupos, problemas de relacionamento com os professores, com os funcionários da instituição, com dificuldades para conseguir informações, né, sobre o que tem que ser feito, né? Dificuldade de gestão de tempo, dificuldades, a estrutura da universidade do curso, dificuldade com acesso à internet, limitação com relação à biblioteca, e dificuldades cognitivas, né, com dificuldades de aprendizagem, nota baixa, baixa produtividade acadêmica. A gente viu naquele levantamento nacional, 16% se queixam de ter dificuldades de aprendizagem. Dificuldade com o estilo dos professores, né? Isso é muito comum, principalmente em universidades federais, onde a gente tem uma quantidade muito grande de pesquisadores, né, de pessoas que se interessam por fazer de pesquisa, e menos pela didática, né? Então, o aluno tem que se adaptar ao estilo de ensino dos professores, né? Um vocabulário desconhecido, dificuldade no transporte, né, na mobilidade humana, dificuldades econômicas e a saúde física, né, que aí entra também a dificuldade no sono, sedentarismo e doenças somáticas ou crônicas. Muito bem. Então, o que nós podemos resumir do que foi dito até agora? A gente tem uma intensidade elevada, né, de sintomas de depressão e ansiedade nos estudantes. Eles passam por dificuldades que são novas para ele, né, dificuldades que interferem na produtividade e que perpassam várias áreas da vida, né, desde da econômica até a familiar, até a social. A saúde mental, né, dos estudantes e essas dificuldades, ela é problema da universidade ou não é? Tá? O que nós podemos fazer para mitigar ou para facilitar e acompanhar esses estudantes? Não pretendo dar essa resposta, mas eu vou dar a minha opinião. Tá? Eu acredito que ofertar tratamento, nós não temos condições de ofertar tratamento para todos, né? A função da universidade não é essa. Por outro lado, nós podemos criar mecanismos para identificar professor, técnico ou estudante que estão passando por dificuldades e auxiliar, tá? Seja fazendo encaminhamento, seja atendendo dentro dos nossos serviços, né? Que, como eu disse para vocês, não dá conta de atender todo mundo, né? E eu quero trazer um exemplo que a gente fez no nosso programa de pós-graduação de cognição e comportamento, que auxiliou muito. O que a gente percebeu? Que grande parte da inquietação dos novos estudantes, né, era porque eles vinham de fora da UFMG e eles se sentiam perdidos com relação ao que eles deveriam fazer, quando eles deveriam fazer. E a gente começou a fazer uma recepção, uma conversa, né, uma coisa muito simples. Então, vejam que grande parte das soluções, elas não envolvem uma complexidade muito grande. A gente começou a fazer reuniões periódicas com os alunos e uma reunião inicial
na qual a gente informava para os alunos tudo o que eles tinham que fazer. Dizia quais eram os direitos, quais eram os deveres, quais eram os prazos. E com isso a gente conseguiu diminuir a evasão do programa e o relacionamento com a coordenação. E a partir dessa melhora de relação, a gente notou uma produtividade com menos ansiedade. Então, vejo que a relação, né, dos professores com os alunos, ela pode ser melhorada e ela é benéfica para todo mundo. Tá? Então, a gente pode criar também mecanismos que no ponto 2, de identificação de estudantes que têm a vulnerabilidade. Como? Pessoas que trancam muito disciplinas, pessoas que estão na moradia estudantil, porque essas são as que vieram de fora, né, para morar em Belo Horizonte, e uma criação de uma rede de encaminhamento de estudantes. E isso algumas professoras da psicologia fizeram o ano passado. A gente fez um programa de atendimento online, né, durante a pandemia para estudantes da moradia estudantil e da UFMG em geral, e foi muito bem sucedido, né, feito pelo plantão psicológico da psicologia, e essas professoras mapearam os serviços disponíveis para atendimento de estudante, para facilitar esse contato. Criar eventos para integrar os novos membros da comunidade, né, para dar as boas-vindas. Criar e manter a ideia de líder de turma ou representante de turma, porque essas pessoas são as que estão em contato direto com os alunos, com os colegas. Né? E criar programas de pesquisa e de extensão que promovam o atendimento universitário. E aí, nesse ponto, né, eu vou caminhar agora para o encerramento, e eu quero mostrar para vocês 2 programas que nós fizemos na psicologia para universitários utilizando meditação, que foram muito bem sucedidos. Na nossa clínica, que é o SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, a gente, todo início de semestre, a gente abre, né, inscrições, os atendimentos são todos online, e é aberto tanto para a comunidade interna quanto externa. A gente fez um levantamento, né, de 204 universitários que procuraram a clínica psicológica, e vejam os resultados dessa amostra, né, de alunos da UFMG. Né? 45% já teve pelo menos um episódio depressivo maior na vida, né? E a intensidade de sintoma, 1/3 tinha depressão severa. É claro que aqui é uma amostra clínica, tá? Mas de 204 estudantes da UFMG. 23% tinham sintomas de ansiedade severa e, em termos de risco e tentativa de suicídio, 13% já tinham tentado suicídio e 27% apresentava risco alto para suicídio presente no momento. Né? Então, mais importante do que a gente oferecer o atendimento é a gente conseguir identificar essas pessoas e fazer ou encaminhamento ou criar redes para auxiliar. Esse aqui foi o primeiro programa que nós fizemos, tá? Que foi desenvolvido pela Alessandra também. A gente fez um programa de mindfulness, né? Que eu vou chamar de meditação aqui, não é nada religioso, tá? É uma forma de você fazer uma intervenção terapêutica. É mindfulness baseado em terapia cognitiva. E a gente fez um ensaio clínico randomizado, né? Eu não vou entrar em detalhes, só que na amostra foram 125 estudantes, né? A gente fez 63 para o grupo de mindfulness e 62 ficou em fila de espera, e depois a gente fez com eles também. E a gente viu que um programa que durou 8 semanas, tá? De 90 minutos cada sessão,
depois de 8 semanas, a gente teve aqui uma diminuição da depressão, dos sintomas de depressão, que se manteve estável depois de um mês, né, do término da terapia. Vocês podem ver aqui também que a capacidade, né, de meditação continuou elevada após a terapia também. E é uma intervenção em grupo, né? Isso tem a vantagem da gente conseguir atender um número maior de pessoas ao mesmo tempo e promover, além disso, a melhoria da relação interpessoal entre eles. A gente pegou esse primeiro programa, nós tentamos mudar algumas coisinhas e a gente ia começar a fazer a segunda versão dele o ano passado, quando começou a pandemia. E aí, o que a gente fez? A gente fez uma modalidade online de meditação, em grupo também, né? Então foram 8 semanas também, 2 horas de duração cada encontro, em torno de 15 participantes por grupo, né? A gente tinha também algumas tarefas de casa, por exemplo, áudio para meditar em casa, e também uma apostila para que a pessoa pudesse aprender mais sobre as emoções, sobre a cognição. E aqui, eu não vou entrar em detalhe nas sessões, mas a gente teve uma diminuição que vocês vão poder ver. A gente também usou a DAS, tá? E usamos o RUCOL. A gente teve uma melhora da qualidade de vida desses estudantes após essas 8 semanas, e a gente teve também uma diminuição da ansiedade, do estresse e da depressão, dos sintomas de depressão depois dessa intervenção. Mas o resultado mais interessante que a gente achou é que quanto mais as pessoas meditavam fora da sessão, quanto mais elas faziam exercícios, né, os exercícios que a gente dava para elas, mais elas melhoravam. O que pode parecer óbvio, né, mas mostra que o engajamento no processo terapêutico, ele também ele promove uma melhora muito superior do que só você ir na sessão e fazer aquela prática, né? Bom, eu resumi aqui essas tabelinhas, né? Então, concluindo, a gente pode dizer que o ambiente universitário ele é um ambiente estressor, né? Que provoca ansiedade, principalmente naquelas pessoas que são mais vulneráveis, e que nós precisamos cuidar de nós mesmos, né? A gente precisa criar estratégias pelas quais a gente possa identificar essas pessoas que estão precisando de algum auxílio e promover a saúde mental nas nossas relações diárias, né? E a gente consegue fazer isso sem diminuir a nossa qualidade de trabalho e qualidade de pesquisa, tá? Bom, então eu queria agradecer a atenção de vocês, tá? Aqui está o meu e-mail, né? Essas pesquisas todas foram feitas com apoio da FAPEMIG, do CNPq e do PROEX também, que é o Programa de Extensão Universitária do MEC. Então, muito obrigado e um bom congresso a todos. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Uma sociedade mais fraterna depende de todos. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos.